número regimental, declaro aberta a presente sessão. Solicito da senhora redatora a leitura da... Esqueci. Da ata da sessão anterior. Resumo. Ata da 31ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 7 dias do mês de dezembro do ano de 2022, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pela douta procuradora Estela Barros de Lima Mero Cavalcante. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Não havendo matéria na hora do expediente, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, 24 processos relacionados à aposentadoria, aprovados acórdãos 874 a 897 e um processo relacionado a contrato, aprovada a resolução 256 de 2022. Relator conselheiro substituto Alberto Pires, 10 processos relacionados a contratos, aprovadas resoluções de 257 a 266 e 11 processos relacionados a informações, aprovados acórdãos 898 e 908, 2022. Não havendo outros processos a relatar, o excelentíssimo senhor conselheiro presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Para compor o quórum, está aqui convocada a conselheira Ana Raquel. Então, coloco em discussão a ata. Passamos à votação. Conselheiro Alberto Pires. De acordo, senhora presidente. Conselheira Ana Raquel. Senhora presidente, eu não estava presente nessa sessão. Então, estou de acordo. Aprovada. Na hora do expediente, passo a palavra aos senhores conselheiros, membros do Ministério Público. Passamos à ordem do dia. Para relatar, conselheiro Alberto Pires. Senhora presidente, senhora conselheira substituta, senhor membro do Ministério Público e todos que nos assistem. Senhora presidente, eu peço a gentileza de poder relatar 3 processos em lista, porque são processos... 3 não, são... Deixa eu ver aqui. 5 processos em lista, porque todos já são temas pacificados nessa corte, né, e versam sobre o mesmo tema, né. Trata-se do processo 2225/2020, o 2238/2020, 2234/2020, 2226/2020 e o 2194/2020. Trata-se de comunicação realizada pelo senhor Eronildes Almeida Marinho, assistente do diretor financeiro e comercial da Eletrobras, atual Equatorial Energia, na qual remete informações relativas à situação de inadimplência da maioria dos municípios de Alagoas, junto à referida concessionária de energia elétrica, restando nesse processo a situação do município, nesse caso, de Piranhas. Conforme a dos Eletrobras, os débitos referem-se a serviço de energia elétrica prestado pela empresa da municipalidade, neste caso, no valor de R$ 415.704,35 à época. As folhas 15 e 16, a própria Eletrobras junta novas informações, onde consta novo valor do débito municipal, qual seja, mais uma vez atualizado, R$ 757.880,60. Cumpre ressaltar que os valores em referência foram consolidados até 2018, de modo que é possível a existência de débito superior ao mencionado ou mesmo a sua resolução. O Ministério Público de Contas, em seu parecer 2987/2022, opinou pelas seguintes medidas: juízo da admissibilidade da representação, citação do gestor,
determinação para que o feito tramite junto ao órgão técnico dessa corte para sua instrução, determinar também medidas e instruções adicionais a critério do relator e que o feito retorne ao final ao Ministério Público. Na sequência, os autos foram encaminhados à presidência com juízo de possibilidade de admissibilidade. É o relator, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, senhora presidente, o Ministério Público opina, reitera o parecer ofertado nos autos e opinamos pelas considerações finais que o representante do Ministério Público pontuou. Doutor Alberto. Senhora presidente, como ele é um tema já muito frequente nessa corte, tem jurisprudência já pacificada, eu vou abreviar a minha análise. Os documentos carreados nos autos por si só não constituem indícios de prova da irregularidade apontada, haja vista se tratar de uma relação genérica contendo valores globais do débito aqui questionado sem qualquer elemento que comprove sua existência. Ademais, em sessão plenária realizada em 10 de março de 2020, deliberou-se que a Equatorial Energia, sucessora da Eletrobras, encaminharia relações de débitos existentes, separando as informações por município e cada exercício para que a responsabilidade possa ser inserida em prestação de contas, se for o caso, e a organização da relatoria seja melhor definida. Também cito o entendimento classificado desta Corte de Contas, assentadas nos dias 11 de fevereiro de 2020, nos processos 2407-2019, 2424-2019, 2441-2019, 2446-2019, 2453-19, 2486-2019, dentre outros. E nesse sentido, senhora presidente, eu voto no sentido de não seja conhecida a presente denúncia por não satisfeito seus requisitos de admissibilidade, determinar o arquivamento dos autos em razão da ausência dos requisitos de admissibilidade, ciência a decisão ao atual prefeito de Piranhas, bem como a ex-prefeita, nesse caso, mas consequentemente em cada gestor dos processos que já listei anteriormente, da ciência da presente decisão, a caso Vossas Excelências assim acatem, a Equatorial Energia e a publicidade para os fins de direito. Senhora presidente, é como eu voto. Em discussão, processo ora relatado. A palavra, Ana Raquel. O finalzinho da decisão é pelo não conhecimento, pela não admissibilidade e arquivamento. Isso. Passamos à votação. Conselheira Ana Raquel. Eu acompanho o relator, senhora presidente. Então, conselheiro aprovado. Continua com a palavra, Vossa Excelência. Senhora presidente, passo a relatar mais 3 processos. O primeiro é o 8566-2015. O interessado aqui é o Ministério Público de Contas desta Corte. A unidade responsável do município de São José da Laje. O responsável, direto à pessoa física, é o ex-prefeito do exercício de 2015, senhor Márcio José da Fonseca Liron. Trata-se de representação do Ministério Público de Contas em face do prefeito do município de São José da Laje, já declinado, e que relata a síntese de supostas irregularidades cometidas pela gestão anterior, constatadas por empresa de auditoria independente, contratada pela municipalidade na gestão atual. Isso em 2015. A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público de Contas, que ofereceu a representação e com juízo positivo de admissibilidade da presidência desta Corte. Os autos evoluíram para o gabinete do conselheiro relator, onde foram proferido o acordo 997-16, conhecendo a presente representação. Devidamente citado, o gestor não apresentou resposta, sendo os autos encaminhados ao Parquê de Contas para manifestação. Vindo em seu parecer 3978-2020, 2, da segunda Procuradoria de Contas, pugnar pela extinção do feito por consequente arquivamento do presente da denúncia pela ocorrência da prescrição das pretensões punitivas e ressarcitórias. É o relatório, senhora presidente. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público reitera o parecer ofertado dos autos e opinamos pela incidência da prescrição no presente processo. Doutor Alberto. Senhora presidente, e nessa mesma linha eu acompanho inteiramente o Ministério Público e voto no sentido de seja reconhecida determinar a extinção do presente feito com base
na prescrição e fundamentado na artigo 1º da Lei 9873 de 99 e a súmula número 1 de 19 desta Corte, determinar seu arquivamento e a publicidade para os fins de direito. É como eu voto, senhora presidente. Em discussão, o processo será relatado pelo conselheiro Alberto. Passamos à votação. Conselheira Ana Raquel. Com o relator, senhora. Também com o relator. Então, aprovado, conselheiro. Senhora presidente, passa a relatar então o processo de número 11.242/2017. A interessada, em princípio, é a ouvidoria do Tribunal de Contas, né, recebido, na realidade, uma denúncia que foi recebida pela ouvidoria e, em princípio, em desfavor do ex-gestor da Secretaria de Saúde, o senhor Carlos Christian Reis Teixeira, e atual secretário da Saúde, o senhor Gustavo Pontes de Miranda. Trata-se de denúncia encaminhada por meio da ouvidoria do TCE Alagoas, em face da Secretaria de Estado da Saúde, que denuncia, o denunciante alega que participou de licitação para entrega de mercadorias na referida secretaria, onde saiu vencedor e entregou as mercadorias em 18 de abril de 2017, no valor de R$ 3.882. Mesmo tendo nota de empenho, não foi realizado o pagamento. A ouvidoria recomendou a instrução dos autos por meio da notificação do gestor, para que o mesmo apresentasse devido esclarecimento sobre a denúncia, tendo o gestor juntado o espelho de comprovante de ordem bancária que comprova o respectivo pagamento da nota fiscal, relativa às mercadorias entregues pelo denunciante. O processo tramitou pelo Ministério Público de Contas e, em seu parecer de 22/91/2019, da 4ª Procuradoria de Contas, opinou pelo arquivamento pela perda do objeto. É o relatório, senhora presidente. Doutor Gustavo, com a palavra. Senhora presidente, tendo em vista que houve o adimplemento da obrigação durante a tramitação do processo, o Ministério Público entende que não há mais substrato fático para servir de suporte material para a presente denúncia. Portanto, opinamos pelo arquivamento. Doutor Alberto. Senhora presidente, então, na mesma forma, né, acatando a opinião do Ministério Público, e mesmo porque ele apresentou um documento, né, um espelho de ordem bancária comprovando o pagamento, eu voto no sentido de conhecer a apresentação porque satisfez seus requisitos, porém determinar a extinção do feito, né, e seus apensos, os processos 13773/2017, o 14014/2017 e o 15041/2017, com base em função da sua perda de objeto e também, exatamente, da perda do objeto. E respectivo arquivamento e a publicidade para o fim de direito. Em discussão, processo oral relatado. Passamos à votação. Conselheira Ana Raquel, como vota? Com o relator, senhora presidente. Também acompanha o relator. Aprovado o conselheiro Alberto. Continua com a palavra. Senhora presidente, passa a relatar o último processo da minha pauta de hoje. Trata-se do processo 1432/2019. Interessado é o Instituto Médico de Gestão Integrada, IMEG, em desfavor da Secretaria Estadual de Saúde, e onde a responsável seria a senhora Rosana Cardoso Veras, presidente da Comissão de Organizações Sociais. Trata-se de uma denúncia. Denúncia formulada pelo Instituto Médico de Gestão Integrada, em face da presidente da Comissão de Organização Social, ou quem lhe faça às vezes, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas, em função da inabilitação da denunciante para participar dos chamamentos públicos número 2/2018 e 3/2018, cujos objetos são a celebração de contratos de gestão para o gerenciamento institucional e a oferta de ações e serviços em saúde essenciais e não essenciais em tempo integral, nas UPAs, localizadas no bairro do Tabuleiro dos Martins, Maceió, e Jacintinho, Maceió, respectivamente. A denunciante alega que foi inabilitada sob o argumento de descumprir o item 6.5.1.2, letra B do edital, o qual exige a apresentação cumulativa de inscrição no cadastro de contribuinte estadual e municipal relativo ao domicílio ou sede da Organização Social de Saúde. Entretanto, afirmou
que não é possível comprovar sua inscrição no cadastro contribuinte do Estado da Bahia, onde está sediada, por não realizar nenhum ato que gere tributação estadual, e que sua atividade está relacionada à prestação de serviço, e assim está devidamente inscrita no cadastro contribuinte municipal de Salvador. O processo tramitou pelo Ministério Público de Contas, que em seu parecer de número 887/2019, opinou pelo conhecimento e processamento da presente denúncia, sendo prontamente encaminhado ao gabinete conciliador, onde foram proferido o acordo 217/2020, acolhendo a presente denúncia. Ante a manifestação apresentada pelo senhor Cláudio Alexandre Aires Costa, os autos foram encaminhados ao parquet de contas para a manifestação, vindo do Ministério Público de Contas, em novo parecer, o parecer de número 37/10/2020, opinar pela perda do objeto da apresentação e, consequentemente, arquivamento dos autos em razão do decurso do tempo e estabilização da contratação realizada há mais de 3 anos, restando prejudicado também o pleito cautelar pendente de apreciação. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, doutor Gustavo, do Ministério Público de Contas. Senhora Presidente, o Ministério Público de Contas reitera o parecer ofertado nos autos, apenas informando por mais uma razão do entendimento do parecer ministerial. Aqui houve uma ação, eu não me recordo se foi mandado de segurança ou ação ordinária, mas que o Judiciário, naquele momento, decidiu pela regularidade da contratação dessa licitação. Portanto, o Ministério Público, acrescentando o que é relatado pelo conselheiro relator, o Ministério Público reiterando o parecer ofertado nos autos, com essa observação de que houve uma ação em que o processo foi julgado regular. Portanto, o Ministério Público reitera o parecer ofertado nos autos. Ótimo. Ou seja, já foi transitado e julgado no âmbito judicial, né? Ótimo. Bom, e acatando todos os argumentos já expostos aqui nos autos, eu vou ser mais breve por conta disso, né? Até pela perda do objeto, eu voto no sentido de determinar a extinção do presente processo com base na perda do objeto e considerando também a incidência da prescrição. Determinar o arquivamento do presente processo e a publicidade para o fim de direito. É como eu voto, senhora presidente. Em discussão, o processo era relatado pelo conselheiro Alberto. Coloco em votação conselheira Ana Raquel. O relator, senhora. Também acompanho o relator. Aprovado. Com a palavra. Senhora presidente, eu encerro assim a minha pauta por hoje. Obrigada, conselheiro. Pela ordem para relatar, conselheira Ana Raquel. Senhora presidente, senhor conselheiro, doutor membro do Ministério Público de Contas. Senhora presidente, eu tenho para relatar hoje 7 processos e todos eles, por coincidência, são processos de representação da Eletrobras. Então, no sentido de simplificar aqui a relatoria, já que eu não posso colocar, porque foi encaminhado ofício para todos os gabinetes, explicando quais eram os processos e os responsáveis, enfim. Mas como o parecer do Ministério Público de Contas é divergente do voto, então não dá para colocar a relação em votação. Então, eu vou ler aqui os processos, os números dos processos, e no final eu digo qual é a decisão para todos eles, que no final das contas é no mesmo sentido do conselheiro Alberto. É o processo TC 2193 de 2020. O TC... Deixa eu ver aqui por essa lista que está tudo dentro aqui. 2193 de 2020, 2196 de 2020, 2224 de 2020, 2236 de 2020, 2215 de 2020, 2228 de 2020 e 2211 de 2020. Em todos eles, senhora presidente, com os mesmos fundamentos que constaram no voto do conselheiro Alberto, o nosso voto, considerando que não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, voto pelo não conhecimento da presente representação e arquivamento dos presentes autos. A palavra, doutor Gustavo, do Ministério Público. Senhora presidente, eu reitero o parecer ofertado nos autos com a ressalva do meu entendimento pessoal, que é coincidente com o entendimento do tribunal, ou seja, que esses processos não merecem conhecimento. Mas como é de praxe, o colega que fez o parecer, ele não concorda. Mas eu, fazendo a ressalva do meu entendimento, eu reitero o parecer dele. Em discussão,
processo oral relatado pela conselheira Ana Raquel. Passamos à votação. Conselheiro Alberto, como vota? Com a relatora, presidente. Também acompanha a relatora. Aprovado. Continua com a palavra a conselheira Ana Raquel. Acabou minha pauta, senhora presidente. Eram só esses os processos. Na sequência, passo eu a relatar. De início, senhores conselheiros, senhor Ministério Público, eu tenho a relatar de início o processo TC de número 2920 de 2015. É um processo que trata de um contrato de número 324/2013, celebrado entre o município de Coité do Noia e a empresa Denis Wicker Pereira Rocha ME, tendo como objeto a contratação de bandas para apresentação nas festas daquele município, mediante empresa especializada na prestação de serviços de organização e realização de eventos, conforme descrito na cláusula primeira, no valor global de R$ 173 mil, correndo as despesas à conta de dotação orçamentária, descrita na cláusula 5ª, com prazo de vigência a partir da assinatura do contrato, que se deu no dia 13 de junho de 2013, até o dia 31 de dezembro daquele mesmo ano. O procedimento administrativo adotado foi a contratação direta. O processo teve seu trâmite regular nesta Corte de Contas, tendo sido realizada a análise técnica pela Selic de Fafon, que emeteu relatório conforme se observa as folhas 54 e 55, não apresentado um prejuízo causado ao erário. Ato contínuo foi ouvido o Ministério Público de Contas, que se manifestou nos autos por intermédio do parecer de 2137/2022. Esse é o relatório. Passo a palavra ao Ministério Público. Senhora Presidente, o Ministério Público opina, reiterando o parecer ofertado nos autos, que não houve nenhuma detectação de irregularidade, portanto, o contrato merece ser aprovado. Então, com base na documentação constante nos autos e ainda a opinião técnica da Selic de Fafon, bem como o parecer do Ministério Público, corroborando com a legalidade da contratação, em conformidade com a legislação vigente, trago os presentes autos para apreciação do colegiado, apresentando o voto no sentido da regularidade com ressalvas, apresentando pelo Ministério Público junto a este tribunal, observando a qualquer tempo, poderão ser procedidas outras verificações que julgarem necessárias. É assim como o voto, senhores conselheiros. Então, coloco em discussão. Passo à votação. Conselheiro Alberto. Com a senhora presidente. Conselheira Ana Raquel. Também acompanho Vossa Excelência, senhora presidente. Na sequência, conselheiros, eu tenho o processo TC de número 11573/2012, seus anexos, o seu anexo de número 17402/2013. Trata o processo, esse presente processo, sobre o procedimento realizado entre a FAPEAL, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, e a empresa GBC Científica Equipamento Limitada, tendo como objeto a aquisição de equipamentos para atender a demanda da área referida à Fundação, no valor à época de R$ 59.444,11. A conta dos recursos orçamentários provenientes do convênio firmado junto à FINEP, Instituição de Fomento à Pesquisa, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O procedimento adotado foi a dispensa de licitação. O processo teve seu trâmite regular nesta Corte de Contas, tendo ouvido a sessão de licitações de contratos, convênios e congêneros, a Selic, originando o relatório nas folhas 42, dado contínuo do Ministério Público de Contas, se manifestou nos autos por intermédio do parecer de número 1159/2021. Esse é o relatório. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, da mesma forma do processo anterior, o Ministério Público opina pela regularidade. Pronto, da mesma forma, também com base na documentação constante nos autos e ainda a opinião técnica da seção de contratos e convênios, bem como o parecer do Ministério Público de Contas, corroborando com a legalidade do procedimento em análise, trago os presentes autos para apreciação deste colegiado, apresentando o voto pela regularidade do processo ora analisado na forma e para fins de direito. É assim como o voto, senhores conselheiros. Em discussão, o processo ora relatado. Passamos à votação. Conselheiro Alberto. Com a senhora presidente. Conselheira Ana Raquel.
Também acompanho Vossa Excelência. Aprovado. Na mesma sequência, eu tenho agora o processo TC de número 5739/2015 e anexo de número 12009/2018. Esse processo ele é um contrato de número 7/2015, celebrado entre a casal e a senhora Marina Aguiar dos Santos, tendo como objeto a locação do imóvel situado na rua Arthur Justo, número 119, centro de Lagoa da Canoa, destinado à acomodação do núcleo de atendimento daquela companhia, conforme disposto na cláusula primeira. O valor total foi de R$ 4.570, correndo as despesas da conta de dotação orçamentária, descrito na cláusula quarta. O prazo de vigência foi de 12 meses, contados a data da sua assinatura, que se deu no dia 13 de março de 2015. O procedimento administrativo adotado foi a contratação direta, por meio da dispensa de licitação. Os autos sofreram diligência externa, com o intuito de ser ouvido o gestor contratante, porque veio a se manifestar por intermédio do processo TC de número 12009/2018, apresentando justificativa /defesa sobre a demanda, sanando as dúvidas suscitadas. O processo teve seu trâmite regular nesta Corte de Contas, tendo sido ouvida a Selic /DEFAFOI, originando o relatório nas folhas 33, que concluiu pela regularidade do contrato. Foi ouvido também a auditoria, que emitiu o parecer 054/2018, exarado pelo auditor Alberto Pires Alves de Abreu, opinando no sentido de aprovação com ressalvas. Em seguida, o Ministério Público de Contas, que se manifestou em duas oportunidades, exarando os pareceres de números 540/2017 e o parecer e o 327/2019. Esse é o relatório. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora Presidente, também da mesma forma dos anteriores, o Ministério Público opina pela regularidade. Então, com base na documentação constante nos autos, e ainda as opiniões técnicas da Selic DEFAFOI, da auditoria, tendo sido observado o cumprimento do contraditório da ampla defesa, bem como o parecer do Ministério Público de Contas, corroborando com a legalidade da contratação, em conformidade com a legislação vigente, trago os presentes autos para apreciação deste colegiado, apresentando voto pela regularidade do contrato em hora analisado, na forma e para fins de direito. É assim como o voto. Coloco em discussão e já observando que o conselheiro Alberto Pires atuou neste processo. Então, coloco em discussão e passo à votação. Quer se manifestar o conselheiro Alberto? É porque eu acredito que não tenha quórum né? Temos dois. Né? É isso, nós daríamos, então, Ana Raquel, como vota? Acompanho Vossa Excelência. Então, assim está aprovado. Na sequência, senhores conselheiros, eu tenho processos, como de costume trago para relatar, são processos de aposentadorias, parei em lista, são um total de 10 processos. Primeiro é o processo TC de número 19361/2012, da servidora Maria Vitória Ferreira de Oliveira. Segundo processo TC de número 4147/2018, da servidora Maria Rosa da Silva. Terceiro processo TC de número 12672/2013, da servidora Neide Maria de Moura. O quarto processo TC de número 10992/2011, da servidora Zenalva Duarte de Vasconcelos. Processo TC de número 18432/2017, do servidor José Pereira Lopes. Processo TC de número 3702/2019, da servidora Maria José dos Santos. Processo TC de número 2792/2015, da servidora Mércia Santana Medeiros. Processo TC de número 4181/2018, da servidora Maria Auxiliadora Nunes Ferreira. Processo TC de número 18731 de 2017, da servidora Maria de Fátima Rocha.
E, por último, o processo TC de número 4246/2018, da servidora Maria Wanda Ferreira Magalhães. Então, desta forma, considerando a competência deste tribunal para apreciar os atos de aposentadorias, em conformidade à legislação vigente, bem como documentação constante nos autos, eu trago esses processos todos para o registro das respectivas aposentadorias. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, o Ministério Público opina pelo registro de todos os atos relatados por Vossa Excelência. Em discussão, os processos ora relatados. Passamos à votação. Conselheiro Alberto. Com Vossa Excelência, senhora Presidente. Conselheira Ana Raquel. Também acompanho seus votos. Aprovados. Desta forma, encerrar minha pauta do dia. Encerramos também a ordem do dia. Passamos às explicações pessoais. Está facultada a palavra ao senhor conselheiro, senhora conselheira, membro do Ministério Público, que queiram fazer uso da mesma. Bem, como hoje estamos aqui na nossa última sessão do ano, da nossa segunda Câmara, quero, aqui em nome do presidente Fernando Toledo, já no meu nome também, já agradecer primeiramente a Deus, né, por ter passado por aqui, por este ano, que foi, graças a Deus, de muita paz, tranquilidade e, primeiramente, saúde. E esperamos que tenhamos um ano vindouro de muita paz, muita tranquilidade, que Deus nos abençoe. E agradecer a todos vocês o carinho, a atenção, e que Deus nos abençoe, que derrame muitas bênçãos em nossas vidas daqui para frente. É um prazer muito grande tê-los aqui por perto. A todos os servidores desta casa, ao Ministério Público de Contas, que estejamos sempre assim, em paz. Sim, com a palavra, doutor Gustavo. Como a senhora bem lembrou, eu estava esquecido, hoje é a última sessão, né? Também aqui gostaria de agradecer o ano, foi um ano de convívio muito produtivo, muito enriquecedor para mim, né? E também eu queria desejar a todos nós um Feliz Natal e um próspero ano novo, e que o ano 2023 seja melhor que o de 22, né? E sempre evoluindo. Então eu queria externar minha satisfação de compor a Câmara, segunda Câmara, primeira. Segunda Câmara. Eu me confundo. Bom, enfim, eu queria desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Continua facultável, Ana Raquel. Eu também vou me associar aí às palavras de Vossas Excelências, desejando a todos um Feliz Natal e um 2023 muito próspero a todos nós, tribunal e como pessoas. Obrigada, senhora presidente. Doutor Alberto. Da mesma forma, presidente, foi já muito bem colocado. Isso é só estarmos aqui vivos e com saúde já é muito. Sem dúvida, conselheiro, sem dúvida sim. Então, Feliz Natal, um próspero ano novo, de muita paz, de muita luz e muita saúde. Que Deus nos abençoe sempre. Declaro encerrada a presente sessão, convocando-os para a próxima em horário regimental.